Pai, está aqui o teu servo, Senhor. Nós te agradecemos pela vida do irmão João, pela vida da Aline, que tem se colocado na brecha, tem se colocado na tua obra. Senhor, nós pedimos uma bênção especial sobre este casal, essa bênção que está vindo na vida deles também, essa criança. Que o Senhor venha prover, que o Senhor venha suprir toda a necessidade, que o Senhor também venha surpreender a vida dos seus filhos, porque o Senhor é um Deus grande em glória e riqueza, que supre toda a nossa necessidade. Pai, o Senhor já deu a tua palavra ao teu filho. Usa nessa tarde o teu filho com toda unção, autoridade, ousadia. Que a tua palavra venha falar conosco, Senhor, e que nós não venhamos sair da mesma maneira, mas que nós possamos ser tocados através da tua palavra nessa tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Meus e pais, irmãos, boa tarde. Você que pode sentar, glorificando o nome do Senhor. Diga a Ele que Ele é lindo, diga a Ele que Ele é perfeito, diga a Ele que Ele é soberano, diga a Ele que Ele é o nosso tudo. Amém? Fala que eu quero compartilhar com os irmãos que o Senhor colocou o meu coração, meus irmãos. Essa palavra do Senhor me deu, eu estava dormindo, eu acordei, opa, Deus é fiel, né? Sabe das nossas necessidades. A gente só precisa se dispor a obedecer a Ele e ouvir a sua voz. Amém? Convido os irmãos a abrir Evangelho de Marcos, capítulo 12. Vamos, a partir do verso 41, meditar um pouquinho aqui naquilo que Deus quer falar conosco nessa tarde. Enquanto você vai abrindo, eu vou fazendo uma oração. Vou dar liberdade aqui ao Espírito de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, em nome de Jesus eu quero te convidar aqui, Espírito Santo. Senhor, que o Senhor tenha liberdade, que o Senhor use esse vaso aqui, Senhor, da forma como fosse o teu querer. Fala, Senhor, nossos corações. Usa-me, Senhor, para pregar aquilo que o Senhor quer que a igreja ouça, Pai. E não, Senhor, aquilo, Senhor, que nós queremos ouvir. Porque tudo seja direcionado a Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. E qualquer que se levanta contrário à Tua palavra, eu levo aqui a cativo a luz da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Vou passar a ler o texto aqui, capítulo 12 do Evangelho de Marcos, verso número 41. Aqui Jesus, ele presencia aqui uma pobre viúva e aqueles que tinham mais um pouquinho, digamos, de dinheiro, né? Então, vou passar a ler aqui um pouquinho a oferta da viúva pobre, foi a palavra que o Senhor nos deu nessa tarde. Então, Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham o dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade, esta viúva pobre deu mais do que todos. Por quê? Os outros deram o que estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Amém? Então, amados, a palavra vai dizer que essa viúva, ela deu tudo. E eu coloquei aqui o nosso título da nossa mensagem de hoje: eu entrego tudo. Então, que você memorize e coloque isso no seu coração, que o que Deus vai falar conosco nessa tarde é sobre entrega. É sobre aquilo que nós temos colocado em suas mãos, é aquilo que nós temos confiado, é aquilo que nós temos almejado para a nossa vida. Então, o que nós almejamos para nós? Somos cristãos, salvação, viver uma vida em abundância, ter uma transformação. Aqui na abertura do culto, Deus usou a Claudete falando claramente o que Deus vai falar através dessa palavra. Usou a pastora Fernanda, usou aqui na oração pela família, porque o Espírito Santo, ele sabe de cada necessidade da igreja, aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. Então, eu coloquei uma pergunta aqui. A viúva, ela entregou tudo. E eu pergunto aos queridos irmãos: você já entregou tudo? A gente tem que se perguntar às vezes. Às vezes eu pergunto: Senhor, eu já entreguei tudo? Tem alguma coisa que falta eu entregar? Porque às vezes, irmãos, a gente precisa fazer as perguntas certas a Deus. Senhor, eu tenho vivido a vida que te agrada?
Senhor, eu tenho feito aquilo que glorifica o teu nome. Quais são as minhas ações? As minhas ações, a minha forma de viver, a minha forma de buscar, a minha forma de entrega que eu tenho buscado, tem agradado ao Senhor? Isso significa, irmãos, que isso é reverência e temor a Deus. Nós precisamos entender isso. O que agrada a Deus não são grandes coisas, mas sim o esforço que nós fazemos a cada dia. Não importa se o esforço que você faz, aparentemente aos seus olhos, às vezes seja pequeno, mas Deus está procurando um coração sincero, um coração verdadeiro, que obedece a Ele, faz aquilo que lhe apraz. Amém? Então eu coloquei essa pergunta, e eu coloquei uma segunda pergunta. E eu pergunto a vocês: pode o ser humano ser transformado sozinho? Pode alguém ser transformado sozinho? É impossível, né? Mas para Deus é possível. Amém? Então, nosso texto diz, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, que ela entregou tudo. A viúva entregou tudo. Embora os ricos aqui eles depositassem altas somas, altas quantias de dinheiro, não foi a oferta deles que o Senhor Jesus aprovou e honrou. Não foi a honra, ou seja, aquela quantia generosa que eles colocaram. Mas o que chamou a atenção aqui nessa palavra que Jesus está falando, como o próprio Senhor, que Ele aprovou e Ele honrou, e sim, está viúva, aquilo que aparentemente, porque ela deu tudo que ela tinha, ela não deixou sobras, ela não deixou aquilo que ela confiava, mas ela fez de espontânea vontade e de uma forma confiando em quem? Confiando que é Deus, que é o nosso provedor. Então nós observamos isso. Ela colocou tudo nas mãos do Senhor, colocou lá. Então isso aqui entrou para a história, irmãos, em ter o seu ato aqui registrado nas Escrituras, ou seja, a sua oferta que demonstrou a qualidade da sua fé, que na realidade foi o que? O sacrifício. Ela fez o sacrifício porque ela não tinha nada. Tinha 2 moedinhas, que seria, em algumas versões, vai falar que era meio centavos. O que nós compramos com meio centavo? Mas na época dela, pode ter certeza que era o pão nosso de cada dia dela. Mas mesmo assim, ela colocou lá. Foi pela fé. E é assim que nós cristãos devemos andar, pela fé. Fazendo, sempre apontando, porque a própria Bíblia vai dizer: aquilo que não é por fé já é pecado. Então, tem que ser sempre um ato de fé. Então, meus amados, a palavra do Senhor vai dizendo aqui: afinal, apesar de ser um valor monetário tão pequeno, ela se colocou na total dependência de Deus, pois tudo o que possuía ela entregou ao Senhor. Também está lá em 2 Coríntios 8, verso 12, como exemplo dessa viúva, o Messias, ou seja, Jesus, ressaltou que não somos avaliados pela quantidade de obras, e sim pela qualidade delas. Não é a quantidade, mas sim a qualidade. Então, eu já tiro um aprendizado aqui grande. Tudo que nós vamos fazer para o Senhor, nós devemos fazer com excelência. Excelência é aquilo que você faz sem querer nada em troca. Você está falando: Senhor, eu estou fazendo para Ti, é pelo meu amor a Ti, é pela gratidão, da onde o Senhor me tirou, é pela forma como o Senhor conduz a minha vida. Então isso, querido, vai gerando o quê? Cada vez mais gratidão no nosso coração. E aí a palavra vai dizendo: isso é a proporção que oferecemos a Deus, é a medida pelo qual que nós reservamos para nós, em comparação com o que nós entregamos a Ele. Então, quando nós entregamos com confiança, porque quando nós não entregamos com confiança, já está perdido, porque a própria palavra vai dizer: aquele que não pede, aquele que não sabe pedir, não recebe. Mas também aquele que entrega e não confia, também não recebe. Ou seja, se eu entrego tudo ao Senhor, se você entrega tudo ao Senhor, se você confia nele, Ele vai trazer a provisão nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, trazendo a segunda pergunta que eu coloquei aqui: pode o ser humano ser transformado sozinho? Eu coloquei uma segunda pergunta em Jeremias capítulo 13, verso 23. Se você quiser abrir e acompanhar, eu peguei a versão NVI, quando eu coloquei aqui no texto, e a palavra do Senhor vai dizer: será que o Etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Então Jeremias faz aqui o que? Uma análise. O profeta Jeremias, ele vai fazer uma análise aqui no capítulo 13, no verso 23. Ele faz uma análise sobre a essência do ser humano. Ou seja, a sua pergunta demonstra aqui a impossibilidade
de uma pessoa mudar a si mesma. Ou seja, o profeta ilustra aqui isso dizendo que, assim como é impossível o etíope mudar a cor da sua pele e um leopardo remover as suas manchas, é impossível que o povo consiga fazer o bem. É impossível que o povo consiga fazer o bem. Deixa eu botar aqui que eu consegui salvar o texto. Vou voltar novamente aqui. O profeta ilustrou isso dizendo que assim como é impossível o etíope mudar a cor da sua pele, o leopardo remover as suas manchas, é impossível que o povo consiga fazer o bem sendo ensinado a praticar o mal. Com isso, Jeremias aqui ele mostrou que a natureza humana é dada ao pecado e só pode ser transformada pela ação de Deus. Portanto, é impossível para nós seres humanos sermos transformados sozinhos. Não tem como. Claudio falou aqui no início, na abertura do culto, sobre as ações humanas, e a Bíblia vai falar claramente sobre isso, que nós somos incapazes de sermos transformados sozinhos, porque nós precisamos da ação de Deus. Nós precisamos de quem? O Espírito Santo que está em nós. Somos crentes, somos cristãos, para fazer algo diferente em nós, porque Ele muda, Ele cria, ou seja, aquilo que Jesus nos deu, a sua natureza. Então, é impossível o ser humano ser transformado sozinho. É impossível. Ele não consegue fazer isso sozinho. Então, Judá aqui falando, quando o profeta Jeremias falava, Judá estava assim, mergulhada na prática do mal, e por si mesma não conseguia se libertar da escravidão que eles viviam. Então, isso significa que o homem natural carrega em si a inclinação, a maldade, os vícios, os maus gênios, os maus hábitos e a conduta, que logo, ao longo da sua vida, se enraiza cada vez mais. Porém, se o homem carnal é impossível a transformação, quando Deus realmente opera na vida dele, isso é possível. Portanto, para Deus nada é impossível. Amém, irmãos? Então, queridos, como é que isso é possível? Ou seja, é impossível para o ser humano, mas não para o Senhor. Quando o homem se volta para Deus por meio do quê? Do arrependimento sincero. Quando o homem se volta para o Senhor com arrependimento sincero, esse velho homem morre e nasce outra pessoa. Essa pessoa, ela vai ser... Percebemos quando, antes da nossa conversão, eu não nasci num berço cristão, eu vim de laços pagãos. Então o que acontece? Antes, nós praticávamos todo tipo de abominações, e nós não tínhamos temor sobre aquilo. A gente vivia ali da forma como o vento nos conduzia, digamos assim. Só que, após a nossa conversão, quando nós conhecemos a verdade, quando o Espírito Santo veio habitar em nós, quando nós começamos um relacionamento com Deus, uma aliança com Deus, veja que as nossas ações mudam. Muda a nossa forma de falar, até a nossa forma de enxergar o que está acontecendo em nossas voltas. Porque, normalmente, o impulso humano já é logo de julgar de cara. Mas quando você é transformado, você não julga. Você tenta entender e conhecer qual é a raiz daquele problema. Por quê? É o Espírito Santo te mostrando. Você não vê mais com os olhos carnais, mas você vê no espiritual. Então você enxerga o problema na raiz, e não somente olhar para as pessoas superficial. Não é assim? Você olha para a pessoa natural e você já faz um julgamento. Isso é carne. Mas o Espírito, ele dá o quê? Aquele que é transformado por Deus, ele já começa a olhar de uma forma diferente. Ele vê como Jesus olhava, um olhar de compaixão, um olhar de compaixão para as pessoas. Então aqui começa, queridos, uma transformação. A pessoa que era velha morre, e aí entra o quê? Uma pessoa nova, ou seja, uma nova criatura, criada e cheia da graça de Deus. Amém? Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui, Evangelho de João capítulo 15, verso 5. Jesus declarando essa palavra, a palavra do Senhor vai dizer: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, na versão de vida. Então, queridos, eu convido a vocês nessa tarde para você falar, sabe o quê? Eu sou dependente. Diga isso: eu sou dependente. Diga: eu sou dependente. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Enquanto eu preparava esses textos, o Senhor iniciou no meu coração
que quando a gente começa a meditar nesse texto, quando ele diz, porque principalmente aquele que está unido com Jesus, não significa ter que, ou seja, um vínculo com uma religião, ou seja, participar do culto, ser batizado nas águas, ou seguir doutrinas, e sim, se render totalmente a Ele. Então, não é só nós participarmos aqui da igreja e falar, não, eu vou lá, eu tenho, né, assim, eu sou membro, eu sou isso, aquilo, é muito mais que isso. Quando nós estamos unidos a Cristo, é muito mais do que simples frequentador de igreja, porque o frequentador de igreja, ele vem, ele volta, aparentemente está tudo certo, mas não é isso que Cristo, é o que a palavra está dizendo. Porque olha o que a palavra vai dizer. Segunda coisa que eu vejo aqui, é entregar também a Deus a liberdade que nos foi concedida na criação, para voluntariamente fazer o quê? Aquilo que lhe agrada, aquilo que agrada a Deus, aquilo que lhe apraz. E terceiro, é abrir mão das nossas vontades, das nossas opiniões, para fazer sempre a vontade de Deus. Veja que essa já é uma natureza de Deus. Você deixa de fazer a tua própria vontade, você deixa de fazer os teus próprios desejos, e você vai sempre ter temor antes de você agir. Você vai ter temor antes de você agir, se aquilo que você está deixando, pode ter certeza que muitas vezes para nós é difícil deixar algo que nós gostamos para fazer para Deus. Como é difícil? Porque a nossa natureza, ela luta para que nós não se desgrude desse mal, dessa natureza. Mas o Espírito Santo, ele nos convence a fazer aquilo que glorifica o Senhor, que exalta o Senhor. Então, meus amados, quando você vai meditando nessa palavra, quando Jesus vai falando, então, quando você vai entendendo isso, é abrir mão das nossas próprias vontades, das nossas opiniões, de fazer aquilo que é a vontade de Deus. E o quarto aqui, o Senhor não procura e não se impressiona com conhecimento bíblico. Não sei se vocês percebem, muitas vezes você vai conversar com pessoas que, tipo assim, aparentemente ela tem um jeito de ser realmente um cristão fervoroso, ela sabe de tudo da Bíblia. Se você começar a debater com ela, nossa, você vai se dar mal, é melhor que você vigiar. Não é assim? Porque aparentemente é um aparente religioso. Isso tem muito no meio cristão. Só que Deus não olha para isso. Deus quer que você conheça a palavra, Deus que você tenha intimidade com Ele, com certeza. Mas olha o que a palavra vai dizer. Jesus está falando aqui no Evangelho de João 15. Olha só, o Senhor não procura e não se impressiona com o conhecimento bíblico, eloquência e muito menos aparente religioso, mas tem o quê? O prazer na sinceridade, na obediência e na atitude de fé. É isso que agrada ao Senhor, é isso que agrada a Deus. E quinto, queridos, na parte B vai dizer: pois sem mim nada podereis fazer. Pois sem mim nada podereis fazer. Ou seja, pode até parecer exagero quando nós meditamos no texto. Será que Jesus está declarando aqui? O que Jesus está declarando? Nós não podemos fazer nada. Bem, olha o que a Bíblia vai dizer: porque o homem não pode fazer nada sem Ele. O que Jesus está dizendo? Sem Ele. Principalmente quando observamos as pessoas correr de um lado para o outro, com tantas atividades do dia a dia. Todos nós temos uma tarefa. Tem dia que nós já acordamos falando assim: nossa, hoje está, ó, né? É assim que começa. Eu começo a semana em casa assim. Aí tem a grama, aí eu olho o carro está sujo, aí eu olho tem que também pregar o Evangelho, eu olho também tem que cuidar da família, eu olho tem que fazer compras, eu tenho que trabalhar também no pequeno negócio que a gente tem. Então o que acontece? Você fica com uma agenda cheia. Mas, queridos, olha o que a palavra vai dizer conosco. Na verdade, ele quis mostrar que mesmo que alguém construa uma vida inteira sobre o propósito, principalmente sobre os seus próprios esforços, sem a presença de Deus, tudo não passará de ilusão. Sem Deus é vazio e ilusão. Tudo isso, queridos. Então, veja o que a palavra do Senhor vai dizer: sem Deus na situação, sem Deus na nossa vida, isso é muito ilusão, que as pessoas vivem naquela correria, do corre-corre do dia a dia. Amém? Então, segunda coisa que eu quero falar com vocês, Evangelho de João, capítulo 3, verso 27. João Batista, ele respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Veja que esse versículo é algo que a gente precisa entender. Tudo que nós temos, tudo que nós recebemos, vem do Senhor.
Se você acordar pela manhã cedinho, de madrugada, às vezes 3 horas da manhã, às vezes 10 minutos, né? Às vezes o Espírito Santo nos acorda ali 15 para as 3, tem que estar naquele sono, naquela preguiça. Mas essa é uma das maiores dádivas que Deus nos dá. É relacionamento com Ele, intimidade. E as primeiras horas da manhã do seu sono, você já acorda e você vai buscar o Senhor. Isso, queridos. Então o que acontece? João, ele diz: o homem não pode receber nada, não pode receber coisa alguma, se não for dada do céu. Então você diga: eu recebo de Deus tudo que eu tenho. Eu recebo tudo que tem de Deus, porque vem deles, irmãos. Amém? Glória a Deus. Tudo vem deles. Vou pegar aqui terceira coisa, Mateus capítulo 11, verso 12. A palavra do Senhor vai dizer que o reino dos céus, ele é conquistado à força. O reino dos céus é conquistado à força. Portanto, queridos, o que nós temos que entender? Que sem esforço, sem renúncia, sem busca, não alcançaremos as promessas do Senhor. Porque a palavra vai dizer que ela é conquistada à força. Como nós pegamos? É algo que nós pegamos à força. Que está dizendo, eu preciso o quê? Renunciar. Aqui a palavra está dizendo que nós precisamos renunciar. A palavra está dizendo que se nós não renunciamos, tudo, queridos, para fazer a vontade do Senhor, ao contrário do que muitos imaginam, não se toma posse do reino de Deus sem pagar o preço. Não se toma posse do reino de Deus se não houver renúncia. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Portanto, nós precisamos renunciar. Nós precisamos renunciar. Vou pegar esse outro microfone aqui. Está sem também? Então, meus amados, seguindo, nós precisamos renunciar, fazer a vontade do Senhor. É isso, o preço da renúncia. É preciso o quê? Violentar a sua própria vontade, ou seja, ir contra os desejos pecaminosos do coração, para ter uma vida reta na presença de Deus. Mas não são todos que estão dispostos a isso. Não são todos que estão dispostos a isso, a renunciar, a fazer aquilo que agradece o Senhor. Teoricamente pode parecer simples, mas no dia a dia, quando vem as perseguições, quando começam a vir as lutas, quando começam a vir as dificuldades, as pessoas normalmente elas desistem. É assim que funciona. Portanto, há um preço a ser pago. Então nós precisamos entender que há um preço a ser pago. Porque se nós não fizermos esse esforço, irmãos, muitas vezes as pessoas dizem assim: olha, aquela pessoa começou muito bem, e eu já olho de outra forma. Não é a forma como nós começamos, é como terminamos. Não adianta nós começarmos, né, o primeiro amor, naquela loucura, querendo fazer tudo para Jesus, não é assim? Só que aí vai chegando um tempo, irmãos, nós vamos desacelerando, nós começamos a tirar ali, digamos, o pé do acelerador, aí começa a vir de vez em quando as lutas. Aí o que acontece? A nossa natureza começa novamente a nos colocar para baixo, e aí desistimos. Mas não é assim que nós devemos fazer. Nós devemos permanecer. Se nós permanecermos nele, o versículo está dizendo lá no Evangelho de João, no capítulo 15, se nós permanecermos nele, se nós permanecermos grudados nele, ou seja, nós somos apenas os galinhos grudados na videira, aí, queridos, as coisas vão acontecer. Então, isso aqui é algo que nós precisamos entender, que não é a forma de como nós começamos, mas é a forma de como nós vamos terminar a nossa obra. A obra que Deus começou nas nossas vidas, Ele é fiel para terminar tudo aquilo que Ele começou. Amém? Quarta coisa que eu quero compartilhar com vocês. O profeta Jeremias, no capítulo 13, do verso 1 ao verso 3, vou meditar aqui nos primeiros versículos. Vou usar aqui para nós fazer uma comparação daquilo que Deus quer falar conosco através dessa palavra. Desde o início Ele já vem chamando a atenção. Se nós entregamos verdadeiramente tudo, porque o que a palavra do Senhor vai falar aqui é que Ele quer um relacionamento. Aqui o profeta Jeremias, vou meditar aqui a partir do verso Jeremias capítulo 13, verso 1 ao verso 3. A palavra do Senhor vai dizer: o Senhor Deus me deu, compra uma roupa de baixo, isto é, um calção, uma nova, e vestido.
Em outra tradução está um cinto. Na versão NVI, ela está um cinto. Eu até coloquei aqui um cinto, que era algo que se colocava na cintura ou nos lombos, né? Em algumas versões vai dizer isso também. Nessa versão aqui ela muda um pouquinho, mas o sentido é o mesmo. Mas disse que eu não o levasse, que eu não o lavasse antes. Verso 2: eu fiz o que o Senhor mandou, comprei o calção e vesti. Verso 3: aí o Senhor falou comigo outra vez e disse: vou meditar até aqui. E aqui eu quero tirar 3 lições. 3, 4, 5, 6, 7 lições nesses 3 versículos, para nós entendermos o que Deus quer falar conosco. Primeiro, eu quero que vocês digam: eu sou esse cinto. Esse cinto, irmãos, somos todos nós, antes de nós conhecermos a Cristo. E se nós conhecermos a Cristo e nós não mudarmos a nossa atitude, olha o que esse texto vai falar conosco. Bem, Jeremias 13, verso 1, verso 3 diz: primeira coisa, o cinto de linho. Deus manda Jeremias ilustrar aqui uma mensagem ao povo através de um ato simbólico. Segundo, o profeta deveria preparar um cinto feito de tecido mais nobre. Olha só como nós somos preciosos para o Senhor. Algo que seria nobre. Esse é o povo de Deus. É algo realmente, quando você é escolhido, você é precioso nas mãos do Eterno. Você é algo precioso. Então ele faz aqui uma comparação, falando sobre isso, usando principalmente era usado para as vestes sacerdotais, está lá no Êxodo 28, 39. E terceiro, essa peça faria parte do vestuário. Ao ser colocada sobre seus lombos, ou seja, na região da cintura, bem junto à sua pele, simbolizaria a íntima comunhão com Deus que desejava ter com Israel. Olha isso aqui. Deus quer que eu e você tenha um relacionamento íntimo com Ele. Um relacionamento de pai com filho. Como é com o filho quando ele vê quando o filho vê o pai e o pai vê o filho, digamos, ambos se encontram, o que acontece? Não vem aquele abraço? Ai, que saudade! Por mais que seja um dia só. Da mesma forma é o Senhor conosco. Ele quer que nós estejamos o quê? Grudados nele. Ou seja, com intimidade, com relacionamento, algo profundo. Então, isso que vai simbolizar aquilo que o profeta está deixando através dessa palavra, que era do povo de Israel. E quarto, com isso, o Senhor o ensinava que o homem só tem vida e cumpre o seu propósito quando caminha ligado ao próprio Deus. O homem só termina, ou seja, conclui o seu propósito quando ele está ligado ao próprio Deus. Então, entenda que sem ele nada podereis fazer. Da mesma forma, o Senhor está falando através do profeta Jeremias. Então tem que se andar ligadinho, agarradinho no Senhor, com os seus braços. E quinto, outra orientação era que o cinto não deveria ser lavado, pois representaria o quê? A sujeira que ia se acumulará sobre a nação por falta de arrependimento. Veja como isso aqui é muito esclarecedor, esse texto, que Deus vai falar conosco aquilo que o Senhor anseia para cada cristão, para cada crente, é o que? Sempre uma vida de santificação. Ou seja, nós falamos da renúncia agora há pouco, é isso, é o processo. Esse é o processo que Deus fala conosco. E seja, quando o cinto estava novo e limpo, mostrava a pureza e a santidade do povo no primeiro amor, que nós falamos agora há pouco sobre o primeiro amor. Era aquilo que nós estávamos sempre, olha, eu quero fazer mais, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. Primeiro amor. Mas a vontade de Deus é que nós permaneçamos nesse primeiro amor. Nós não podemos relaxar. Agora vai ganhar o quê? Maturidade. Vai ganhar agora maturidade. E a maturidade vai fazer que você viva com mais qualidade. Ou seja, aquilo que você tanto ansiava no início do primeiro amor, é algo que ele vai amadurecer. E aí vai ficar mais prazeroso. Porque muitas vezes, amados, quando nós não temos a maturidade, começa a ficar cansativo. Hoje eu estou cansado. Mas a palavra vai dizer que seus mandamentos não são pesados. Então, queridos, somos nós mesmos que dificultamos. Amém, queridos? Então, e 7, mas sujo. O cinto fazia o quê? Denunciava a imundícia espiritual e moral daqueles que havia quebrado o pacto com Deus. Ou seja, Israel havia sido escolhido pelo Senhor. A nação de Israel é escolhida pelo Senhor, todos nós sabemos. Mas eles quebraram o pacto. Então o que acontece? Aqui já estava denunciando o pecado, a sujeira. Quando eles começaram a fazer o quê? Retroceder, pararam com aquele primeiro amor. Eles começaram a se esfriar espiritualmente. Não sei se vocês percebem, quando nós começamos, em algum momento, eu acho que já aconteceu com todos.
a gente começa a ficar frio, você não quer mais ler a palavra, você não tem mais prazer na igreja, você não tem mais prazer de conversar aquela conversa longa com o Senhor. Você às vezes, você até esquece que você tem compromisso, mas é porque você está na presença do Altíssimo, você está na presença do Soberano, e você tem prazer de estar aos seus pés ali. Senhor, fala comigo. Senhor, eu tenho esse problema. Senhor, eu tenho essa situação. Senhor, eu tenho essa dificuldade. Veja, você tem prazer de estar com Ele. Isso, queridos, é maturidade cristã. É maturidade que você já não se apega mais nada externo, mas você está mais apegado de algo que é eterno. Amém? Algo que é passageiro. Então, aqui nós temos que ver que eles tinham quebrado esse pacto. Israel voltou atrás, né? Israel quebrou aqui o pacto com o Senhor, que havia sido escolhido pelo Senhor para ser um reino de sacerdote, indicando assim uma posição espiritual para o mundo, que está no Êxodo 19, no verso 6. No entanto, falhou ao desprezar os mandamentos do Senhor. Amém, amados? E do verso 4 ao verso 9, vou meditar com vocês do verso 4 ao verso 9. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer: vai-te até o rio Eufrates, esconda o calção no buraco na rocha. Eu fui e o escondi perto do rio Eufrates, como o Senhor havia mandado. Verso 6: algum tempo depois, o Senhor me disse que eu voltasse ao rio e apanhasse o calção que ele me havia mandado esconder ali. Verso 7: voltei lá, procurei e achei o lugar onde havia escondido, mas o calção tinha apodrecido e não prestava mais. Verso 8: então o Senhor me falou de novo e disse: é assim que eu vou destruir o orgulho do povo de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu vou tirar algumas lições aqui, meus irmãos. Algumas lições. Primeira dela, escondeu. Essa foi a segunda ordem que o Senhor deu ao profeta Jeremias. Ele levaria, ou seja, ele deveria levar o cinto às imediações do rio Eufrates. Escondeu na fenda de uma rocha. Segundo, o cinto estava sujo, mas agora, sob os efeitos da umidade, ficaria o quê? Deteriorado, ou seja, já não prestava mais para nada. No final de um período aqui não determinado, o Senhor mandou que o profeta voltasse para resgatá-lo, a peça que para nada prestava. E terceiro, a lição do cinto a lição do cinto era clara: Israel estava em condições de extrema corrupção e soberba. Quarto, o estado do apodrecimento do cinto representava justamente a apostasia da nação que estava mergulhada nos cultos idólatras. E quinto, a conduta de Israel era repulsiva aos olhos de Deus. Por isso, ela teria que ser o quê? Corrigida na aflição e no cativeiro babilônico por 70 anos. 70 anos foi que o povo de Israel ficou devido à sua rebeldia contra Deus. Ou seja, tinha uma aliança com o Senhor, escolhida pelo Senhor, mas eles retrocederam. Eles abandonaram o Senhor e eles foram buscar o quê? Cultuar falsos deuses. E aí, meus amados, é que entra o castigo. Deus não quer castigar ninguém. Nós vivemos na era da graça. Nós somos salvos pela graça, mediante fé. Mas também tem uma renúncia de deixar de fazer o que nos agrada para fazer a vontade do Senhor. Então, essa palavra, quando o Senhor me deu essa palavra, eu achei incrível essa palavra, porque de privilegiada e feliz, a pessoa se torna o quê? Longe de Deus. Privilegiada porque serve a Deus vivo. Privilegiada porque ela tem o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando ela o abandona, ela se torna, sabe o quê? A pessoa que se encontra longe de Deus se torna inútil e desprezível, assim como o cinto estragado. Olha isso, veja o oposto: é bênção ou maldição. Então fica uma reflexão para nós. Mas eu quero pegar um texto de Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo, ele diz aqui nessa palavra, ele diz assim, Gálatas 2:20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E agora eu falo para vocês, diga assim:
já não sou mais eu, mas sim Cristo vive em mim. Paulo diz aqui que nós fomos o que, irmãos? Crucificados com Cristo. Fomos crucificados com Jesus naquela cruz. Fomos crucificados com Cristo. Com essa declaração, aqui o apóstolo Paulo ele mostra aqui a sua total união com o Senhor Jesus. Então, se nós estamos unidos com o Senhor Jesus, ao afirmar que foi crucificado com Cristo, o apóstolo Paulo quer dizer que o homem genioso, inflexível, teimoso, rebelde, já não mais faz parte da nossa natureza. Isso é algo que nós lutamos diário. Isso é algo que nós precisamos lutar diário. Diário, irmãos. Isso não deve fazer mais parte da nossa natureza, porque não agrada a Deus. Portanto, se nós estamos vivendo o oposto disso, nós estamos unidos com Cristo. Nós fomos o quê? Crucificado. Então o velho homem tem que ser despojado. O velho homem tem que ser despojado. Porque de vez em quando vem a fúria do velho homem, não é verdade? Vem, irmãos. Isso é natural com todos. Mas a palavra diz: irai, mas não pecai. Então podemos até nos irar em algum momento, mas vou pegar o gancho da Claudete novamente. Respira, né? Sai de perto, dá uma volta, dá uma aliviada, porque realmente às vezes vem o velho homem tentar nos dominar. Mas isso ele tem que ser momentâneo, não pode ser o tempo todo. Não pode ser o tempo todo, porque como ele está dizendo aqui, aquele que era rebelde, era inflexível, aquele que é teimoso, aquele que realmente é rancoroso, ele deixou de existir, foi deixado na cruz. Essa crucificação não foi física, mas essa crucificação ela foi espiritual. Isso nós precisamos entender. Ela não foi aqui, ela foi espiritual. Então nós precisamos entender isso, meus amados, amém? Precisamos entender isso. Então, queridos, para nós estamos aqui final, já que nós estamos terminando aqui a palavra que o Senhor nos deu, o texto diz: vivo pela fé. O valor e a beleza da fé estão em tudo aquilo que ela pode proporcionar ao ser humano, inclusive o que? A vida eterna. Inclusive a vida eterna. Isso só é possível porque pela fé se alcança um tesouro de valor incalculável, a justificação. Isso significa que o pecador que se arrepende, ele é o que? Perdoado, ele também é declarado justo diante de Deus. Olha quanta graça que Deus derrama sobre nós. Então ele é declarado, ele é justificado através de quem? Do sacrifício de Jesus. É isso que Paulo está querendo dizer aqui em sua carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Portanto, não é por justiça própria ou por obras que o homem obtém o tamanho benefício, e sim somente pela fé que leva a submeter ao Senhor Jesus. Então, eu trago novamente aqui a pergunta que eu coloquei no início. A viúva entregou tudo, e nós entregamos tudo? Entregamos tudo? Pois o Senhor nessa tarde Ele nos convida a entregar tudo. Ele nos convida a entregar tudo. Então, se você não entregar tudo, vamos colocar de pé. Vamos fazer essa confissão. Que nós saímos daqui, irmãos, com isso na nossa mente, mas também no nosso coração. Senhor, tem algo na minha vida que eu preciso entregar, Senhor. Senhor, tem algo em mim que não mudou, permanece o velho em mim. Pois que nessa tarde você saia daqui com o novo de Deus, porque o Espírito Santo, Ele anseia por isso. O que Ele anseia é submissão. O que Ele anseia é comunhão com Ele, é confiança nele, é dependência dele. É isso que Deus anseia de cada um de nós. Portanto, você possa dizer, diga: eu entrego tudo, Senhor. Diga: Senhor, eu entrego o passado, eu entrego o presente, eu entrego o futuro. Diga para Ele, diga Ele que eu fiz de você. Senhor, eu entrego tudo, Senhor. Eu entrego as minhas lutas, Senhor. Eu entrego, Senhor, a minha família, Senhor. Eu entrego meus inimigos, Senhor. Senhor, eu entrego tudo, Senhor. Tudo, até aquilo que eu não me lembro, eu quero te entregar. Mas, Senhor, que isso seja genuíno. Senhor, que isso seja de verdade, Senhor, uma renúncia verdadeira, autêntica. Aquilo, Senhor, que o Senhor me dê, papai, um espírito reto, Senhor. Me dá um coração obediente a Ti e a Tua palavra. É isso, Senhor, que eu anseio. É isso que eu anseio. Diga das Suas palavras. Se rasgue na presença do Senhor, diga a Ele. É isso que Deus quer ouvir de nós. Deus não quer ouvir, irmãos, palavras bonitas. Deus quer ouvir a verdade.
E a verdade, irmão, é que nos liberta. A verdade é que nos transforma. Então, meus amados, entregue a Ele corpo, alma e espírito. Porque quando nós entregamos tudo, Ele cuida. Se você dá a Ele tudo, pode ter certeza que Ele dará muito mais do que você imagina. Mas para isso você precisa confiar. Para isso você precisa entender que Deus quer cada um de nós em seus braços. É isso que o Senhor quer, cada um em seus braços. Amém, irmãos? Essa é a palavra que o Senhor tinha para nós nessa tarde. E que você receba, em nome de Jesus. Você diga amém, eu recebo. Amém. E a palavra do Senhor diz: quando dois concordam aqui na terra, será concordado no céu. Já está assinado. E aplausos ao Senhor. E eu agradeço pela oportunidade, pastor.